Capítulo 1. A ponte que dividia o céu e o inferno. Há muito tempo, a terra foi dividida em duas partes. A legião dos feiticeiros e dos chamados transparentes travavam uma batalha mais que lendária. Percebendo o grande problema da criação humana, o Deus da criação decidiu separar o território da terra entre esses dois povos. A parte pura ficou com os transparentes, enquanto o lado sombrio e amaldiçoado pelo ficou com os feiticeiros. Mas por qual motivo? Os feiticeiros eram contra a ideia de seguir apenas as vontades de Deus. Em resumo, queriam um pouco mais de liberdade, por isso acabaram seguindo o caminho das trevas, dominando a magia negra ao extremo. Enquanto isso, os transparentes obedeciam a Deus de muito bom grado. Cumprindo seus pedidos, o Criador os recompensava como motivação de continuar seguindo seus passos, e como imaginado, a vida desse povo sempre foi muito tranquila e sem nenhuma preocupação. A ideologia da feitiçaria buscava converter transparentes e os fazer abrir os olhos para a figura de Deus. Como resistência, os puros clamavam ajuda ao Senhor que sempre os aconselhava sabiamente: não se deixem levar pelo impuro, eu criei vocês para seguirem o que é certo, não faz sentido se opor a mim. E como resultado desses conselhos, os transparentes não se deixavam levar pelas conversas das trevas. Certo dia, Deus tinha uma hipótese. Era impossível alcançar a paz quando se tratava dessas duas legiões, e então, decidiu separar a terra em duas partes, a parte boa e a parte má, com uma grande ponte no centro, fazendo com que pudessem cruzá-la quando quisessem. De começo ninguém entendia o propósito daquela ponte, mas um dia depois Deus explicaria para ambos os povos. No dia que um transparente e um feiticeiro se unirem no centro dessa ponte, com boas intenções eu vou preservar tudo isso que eu criei. Caso contrário, abandonarei todo esse meu projeto, vocês não terão mais nenhuma significância para mim. E assim foi, dia após dia, durante muito tempo, as horas voavam, e nada acontecia. Ao contrário dos transparentes que mandavam homens para a ponte diariamente, nenhum feiticeiro se rendia para aquela tentação, o orgulho e o ego daquele povo não permitiam uma atitude tão nobre. E no dia que completou 1 ano da separação da terra, Deus decidiu destruir aquela ponte para todo sempre. Foi quando ele teve certeza, a luz e as trevas não podiam se juntar. Querendo ou não, era Deus quem havia criado aquele povo, portanto podia julgar qualquer um sem nenhum questionamento. Ele era simplesmente uma figura de máximo respeito naquele mundo. Até mesmo os feiticeiros sabiam disso, mas tiveram certeza, quando foram abandonados. A queda da legião da feitiçaria era iminente. Pela primeira vez, sentiam um verdadeiro terror. Deus havia os abandonado por completo. Nunca havia passado por suas cabeças que isso aconteceria. Talvez essa era a prova de sua verdadeira fúria por não seguirem seu caminho puro. Naquele tempo, vários feiticeiros imploravam por perdão se ajoelhando perante o vasto céu. Deus ouvia, mas nada podia fazer. Estava decidido que aquele povo iria cair, da mesma forma que o respeito deles por ele. Nos últimos dias dos feiticeiros na terra, tomados pelo total desespero, alguns feiticeiros tentaram um último método para fugir daquele inferno. Eles tentaram criar alguns portais para se teletransportarem para a terra dos puros. Como imaginado, todos falharam. Deus não permitiria que passassem por cima dele novamente. As trevas nunca escapariam daquele local novamente. Pelo menos era o que ele achava. E por fim, para amenizar a dor daquele povo sujo, Deus enviou uma última mensagem a todos os feiticeiros: vocês me rejeitaram. Quantas vezes eu chamei cada um de vocês? Pedem perdão o tempo todo agora. Vocês nunca tinham percebido, mas agora sabem o quão dependente de mim vocês são. Queriam viver a própria vida? Eu permiti. Tentaram converter os transparentes, e eu os aconselhei a não darem ouvido a vocês, mas mesmo assim, forçaram uma guerra. Eu criei a ponte da aliança, mas nada. Nenhum dos lados buscou a reconciliação. Se querem saber, vocês nunca me mereceram, mas nunca deixarei de ser Deus, portanto não quero que sofra eternamente por seus atos nessa vida podre que vocês viveram. Acabarei com a legião dos feiticeiros para sempre. Adeus. E então aconteceu, Deus colheu as almas de todos aqueles que seguiram o caminho do mal, limpando toda a parte da terra que estava suja de feitiçaria, mas os resquícios daquele povo não poderia ser limpo. E ele sabia, portanto a ponte que ligava os dois continentes nunca mais foi restaurada. A partir desse dia,
Cumprindo a promessa que fez durante a criação da Ponte da Aliança, Deus jurou não interferir mais na raça humana. Era um projeto extremamente falho. Ele sabia que os transparentes não ousariam uma rebelião da proporção da dos feiticeiros. O que ele não sabia era que o maior feiticeiro da época havia criado um portal protegido por magias ancestrais, oculto nas sombras, conseguindo escapar até mesmo dos olhos de Deus. E apenas uma pessoa em todo o mundo sabia da história e localização dele, não por seu conhecimento, e sim pelo espírito do feiticeiro que escapou das trevas para fazer a cabeça de um jovem transparente. Às vezes as almas não aceitam o fim que tiveram, isso causa uma indignação profunda no seu espírito. É como se a alma sentisse que seu trabalho ainda não estava cumprido na terra. Uma alma má que não semeou o mal talvez possa atormentar o bom. Frase gravada em uma tábua cerca de 130 anos depois da destruição da Legião dos Feiticeiros.